Prisão preventiva na Lei Maria da Penha pode ser decretada com base na palavra da suposta vítima? Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago essa questão, essa reflexão muito ponderada. A questão é objeto de muitas dúvidas e por essa razão resolvi fazer esse vídeo. Então imagine o seguinte: na Lei Maria da Penha, no âmbito da violência doméstica, nós temos três situações muito importantes que nós vamos analisar aqui. A primeira delas é a medida protetiva. A segunda é a prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas. E a terceira é a condenação criminal no âmbito da Lei Maria da Penha. Essas três situações dependem muito de um contexto probatório, perfeito? Então, nós vamos examinar nesse vídeo a análise de cada situação dessa e o que é necessário para o juiz adotar uma providência. Então nós vamos começar com as medidas protetivas. As medidas protetivas, como nós sabemos, estamos cansados de falar e comentar, são medidas cautelares baseadas apenas na palavra, na versão unilateral de uma mulher que se diz vítima. Então a Lei Maria da Penha, lá no artigo 22, preconizou as medidas protetivas, que são restrições impostas geralmente contra o homem. E essas proibições variam de acordo com a gravidade. Essas restrições, elas podem ser de expulsão do homem da casa, pode ser de proibição de contato, de aproximação, dentre outras. Mas o que eu quero dizer e chamar atenção para esse vídeo é que as medidas protetivas, elas são concedidas geralmente com base na palavra unilateral da mulher que se diz vítima, ok? Perfeito. Agora vamos avançar. No caso de prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas, a questão é: a palavra da suposta vítima, ela é suficiente para determinar a prisão preventiva do homem? Aqui, obviamente, pessoal, abra um parênteses, que nós estamos fazendo um vídeo com um olhar crítico. Nós não estamos apenas descrevendo como a situação real acontece no cotidiano. Então muitas vezes vocês vão falar: mas isso na prática não acontece, isso não acontece. Gente, eu não estou aqui para comentar simplesmente o que acontece na prática. O nosso canal, ele é maior do que isso. Nosso canal no YouTube, ele é vocacionado para uma análise crítica. Eu preciso trazer para vocês, e aqui vocês também trazem na forma de perguntas, questões para que a gente possa discuti-las e desenvolver e aperfeiçoar, aprimorar a Lei Maria da Penha, perfeito? Então, nós estamos comentando como deveria ser. Eu sei que em muitos casos acontecem arbitrariedades, né? Mas aqui nós estamos num objetivo maior de crescimento, de atualização, de aprimoramento. Então, fechando parênteses, indo direto ao ponto, a prisão preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas. Nós não podemos, obviamente, conceder, autorizar a prisão preventiva do homem que supostamente descumpre medidas protetivas com base apenas e tão somente na versão da suposta vítima. E por que não? Porque nós sabemos que a prisão preventiva carrega consigo uma restrição muito importante, muito profunda, que é o cerceamento da defesa do homem. O homem que é preso preventivamente, ele tem o seu principal bem, que é a liberdade cerceada. E por ser uma afetação tão profunda a um direito fundamental desse homem, é óbvio que essa restrição, essa prisão não pode se basear única e exclusivamente na palavra de uma mulher que se diz vítima. É necessário, para prender preventivamente, além obviamente do relato da suposta vítima, elementos concretos, né, que determinem aí no mínimo de atenção à realização de um crime e indícios suficientes de autoria da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas. Se o juiz não se convencer que ali, naquela versão, com as provas apresentadas, não há um cometimento de um crime, nem tampouco uma ideia, ainda que esfumaçada, pálida, da autoria do crime, o juiz não pode acolher a prisão preventiva, deve indeferi-la.
porque aqui exige-se um grau probatório muito maior para colocar alguém preso ou decretar a sua prisão preventiva. Essa é uma ideia garantista, uma ideia que evita o encarceramento. E aposta-se, obviamente, na prova, que é uma exigência constitucional. E na terceira e última camada está a condenação desse homem no ambiente de violência doméstica e familiar. Aqui nós estamos falando de um processo criminal já em andamento, já em curso, o homem já responde aí por um crime de violência doméstica. E nesse caso, para condenar esse homem, há uma necessidade de um grau probatório muito maior, obviamente, do que aquele necessário para a concessão das protetivas e um grau muito maior do que aquele necessário para a decretação da prisão preventiva. Uma vez que nós sabemos que a condenação criminal é uma das piores sanções previstas no ordenamento jurídico, haja vista toda a repercussão, todas as consequências diretas e indiretas que uma condenação pode trazer para uma pessoa, não é? Então, para condenar um homem a um crime de violência doméstica, é necessário que a acusação, o Estado, através do Ministério Público, consiga produzir prova robusta maior do que aquela que se baseia no estado de inocência do acusado. Então, o acusado, ele responde ao processo e durante o processo todo vige em seu favor a presunção de inocência. E o Ministério Público ele tem que produzir provas capazes de superar, de sobrepor a presunção de inocência. Se a prova produzida sob o palo do contraditório, das garantias constitucionais, não for suficiente para abalar o estado de inocência do homem acusado, a verdade, a absolvição deve se impor em razão do princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, deve-se absolver o acusado, perfeito? Essa é a construção mais garantista, mas de fato nós sabemos que em muitos casos na prática não acontece isso, basta a mulher repetir o que disse na delegacia para que o homem seja condenado. Mas aqui venho oferecendo algo mais, uma crítica ao sistema, para que possamos atualizar e aprimorar não só a Lei Maria da Penha, como a sua aplicação, perfeito? Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembre-se, respeite as mulheres.